Moi, je vis l'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis l'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires et d'écrire mon histoire. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas, joias. Estamos hoje no dia 11/11, iniciando a aula. Nós vamos ter uma aula por semana. Hoje é a aula inaugural desta série com várias aulas na segunda-feira. Então teremos segunda-feira às 18 horas aulas sobre as questões que eu trabalho aqui sempre para ajudar você no seu brilho, no seu voltar para o feminino, para a sua essência, para dentro. Não existe um feminino, um padrão, um estereótipo de feminino. Existem vários femininos e o seu feminino é o certo para você. Você deve reconhecê-lo e aceitá-lo e viver com ele e só melhorá-lo, porque você já sabe quem ele é. Não existe um padrão. Eu nunca vou chegar aqui e dizer para você, olha, para você ser feminina, seja assim, assim, assado. Não existe isso. Isso são estereótipos, porque existem muitas personalidades e a nossa personalidade muda muito conforme o tempo, né? Então, quero convidar vocês para esta aliança brilha feminina, né? Tudo aqui é brilho, é aliança, mas é tudo dentro da gente, né? Pra gente ir vivendo de acordo com esse brilho tranquilamente, de uma forma genuína. E hoje eu escolhi falar nessa aula inaugural sobre 11 passos para que a gente consiga mais conexão com a nossa parceria entre casal. É mais sobre sexualidade, sobre vida a dois, e ajuda bastante, né, a gente conhecer, porque nós não somos educados para termos sexualidade saudável. Nós não temos educação sexual. Geralmente a gente aprende com a parceria, que aprendeu na rua, que aprendeu ali, que aprendeu aqui, e que você acaba depois tendo problemas por falta de orientação adequada, de um profissional formado adequado que vai te orientar melhor. Eu vou falar aqui algumas coisas, mas para começar, eu convido você a refletir sobre como você se sentiu amada em relação à sua família de origem, em relação aos seus pais. Mesmo que você já tenha trabalhado este tema nas suas terapias, nos seus processos, como que você percebe o fato de esse amor ter chegado a você? Porque este elemento, essa percepção, vai nortear o modo como você se sente amada hoje, se sente amado. E a sua parceria, ela tem o poder de ativar esse modo em você. Quando nós estamos num relacionamento, a pessoa que nós convivemos, que estamos ali trocando experiências, né, numa jornada juntos, essa pessoa tem esse poder de mexer os botõezinhos, mesmo que ela não saiba, ela mexe os botõezinhos que leva você para esta percepção. Então, a primeira coisa aqui, né, antes de falar das 11
os 11 passos aqui, né? Não são só 11, mas eu tava aqui lendo, estudando aqui para falar para vocês e vi que deu 11 aqui. Engraçado que hoje é dia 11, mas deu 11. Então, eu vou pedir para vocês pensarem. Se vocês não tiverem uma resposta agora, reflita sobre isso, guarde isso, anote isso, para você poder deixar isso mais aprofundado numa oportunidade. Então, como você se sentiu amado pela sua família de origem, pelo seu pai, pela sua mãe? Tava ouvindo hoje uma música do Nando Reis falando que a filha dele uma vez perguntou para ele assim: pai, você fala tanto de amor nas suas músicas, por que você não expressa o amor, né? E ele começou a refletir sobre isso. Inclusive, ele fez uma música que ele fala: para você guardei o amor que eu aprendi dos meus pais. E aí ele fala, né, sobre esse detalhe do quanto que a gente aprende a expressar e guardar e viver de acordo com aquelas dores essenciais das nossas feridas de infância. Inclusive, isso é muito estudado na psicologia, na terapia dos esquemas, onde a gente cria ali uma estrutura que encaixa-se em outra estrutura que dá uma conexão. Então, por isso que às vezes as pessoas estão num relacionamento, elas entram e depois entram e repetem, sai de um relacionamento e depois entra em outro tão dolorido quanto o anterior, por conta desses padrões de esquemas emocionais. Então existem, basicamente foi colocado como 5 esquemas, né? Eu vou depois falar mais sobre isso num outro momento, mas existem estruturas básicas da sua história com teu pai e com a tua mãe, que vai influenciar na tua escolha conjugal, e essa escolha de parceria é 100% inconsciente, 100% inconsciente. Então às vezes a pessoa sai de um relacionamento, entra em outro, sempre repetindo os mesmos padrões. Então, enquanto ela não aprende, aquilo vai repetindo, como uma forma da nossa natureza tentar dizer: ei, você não passou de ano desta vez, né? Então, se você aí tá pensando aí, ou quer melhorar, quer ter uma parceria mais saudável, um relacionamento mais saudável, ou você se desconectou da sua parceria atual, essa live é para você. Então, dito isso, vamos começar falando sobre os 11 movimentos. Não são só 11, tá, gente? São 11 movimentos para ajudar você a entender melhor a tua relação. O primeiro que eu destaquei aqui é a sincronia sexual. Sincronia sexual é uma coisa que poucos casais realmente têm. Um sempre tem mais desejo e excitação que o outro. E o que acontece? Quando isso acontece, existem muitos problemas. A pessoa que gosta menos de sexo, ela vai se sentir ameaçada com medos, né? Se for uma relação normal, se a pessoa não tem nenhuma patologia, né? Naturalmente, ela vai achar, vai criar fantasias e vai, às vezes, tomar alguns comportamentos que não são saudáveis para a relação. Isso, como é que se resolve? A pessoa, guardem bem isso, a pessoa que tem menos desejo sexual, menos excitação, ela precisa comunicar para a sua parceria quais são os botõezinhos dela, quais são as maneiras, né, que ela gosta para que o outro possa agradá-la. E a pessoa que tem mais desejo, mais excitação, ela precisa acolher os desejos da que tem menos excitação, de forma de trocas. Não precisa ser uma coisa imposta, e respeitando os limites de cada um. Então, se aquela pessoa que tem menos vontade precisa dizer sem tabus, sem reservas, o que ela gosta, o que agrada a ela na intimidade. Aí sim ela consegue começar a ter uma melhor comunicação nessa sincronia sexual. Aí isso já vai levando você para o segundo item, que é
tem uma coisa que não adianta, não é dica, não é uma coisa que eu possa dizer para você fazer e que isso vai dar certo. Ah, faça tal manobra, faça tal dança, faça tal lingerie, faça tal... Não é nada disso, tá, gente? Isso não tem nenhuma evidência que isso funciona. Existem técnicas, sim, baseadas nas evidências, em pesquisas sérias, que vão destacar o que realmente conecta um casal. E isso que eu vou falar para vocês é uma coisa bem complexa, que você vai fazer uma observação, que muita gente não consegue observar isso, que o que mais excita o sexo feminino é se sentir segura, é sentir segurança, é sentir que o seu parceiro, que a sua parceira, que a sua parceria proporciona segurança para ela, que ela sabe que pode contar com ela, com aquela parceria. E os homens, o que mais deixa eles mais conectados com a parceira é quando a parceira o respeita e quando a parceira admira ele. Sem esse item é difícil ter excitação, sabe? Então, assim, às vezes a mulher, ela tá se relacionando com uma parceria que não tem força vital, que tem pouca força vital, ou que não deixa ela segura. E isso vai minando o desejo dela. Ou porque houve uma traição, ou porque traição e infidelidade são coisas diferentes. Depois eu vou falar sobre isso em outras lives, em outras aulas. A pessoa fica insegura e acaba não se entregando. A gente só se entrega para aquilo que a gente confia. Isso é uma coisa da natureza humana. E a gente não consegue ter confiança em quem não cumpre contratos, nas pequenas coisas, até mesmo não só com outra pessoa, né, se for o caso, mas com pessoas com circunstâncias da vida, do dia a dia, que aquele casal vivenciou e que a sua parceria quebrou um contrato. O que é uma infidelidade? É quando tem um combinado e a pessoa quebra o combinado. Então, isso vai deixando a pessoa retraída e a pessoa com medo. Isso tudo não é consciente. A pessoa sente só uma sensação assim, poxa, mas eu me perfumei, mas nós passeamos, enfim, várias coisas foram feitas e não aconteceu o desejo daquele casal. Bem-vinda, Miriam! Bem-vinda a todas aí que estão chegando. Então, sempre tem alguma coisa nessa relação que faz com que a pessoa chegue naquele estado emocional de contração e ela não vai confiar na sua parceria se houve a quebra de contrato. Então, às vezes a pessoa fala assim, os casais chegam lá na terapia sexual de casal reclamando que a parceria não está tendo mais desejo por ela. A gente vai investigar, acontece que houve, por exemplo, uma infidelidade. E essa infidelidade não precisa ser somente de pessoas. São contratos que foram assumidos e que não foram respeitados. E ali a pessoa entra num estado de desconfiança, fica com o pé atrás e ela não consegue mais entregar. Isso é um ponto importante para que a pessoa restabeleça a confiança. E para que isso aconteça, a gente recomenda que o casal faça recontratos. Então, toda relação de longo prazo exige que de tempos em tempos o casal faça recontratos. Isso não nunca ninguém diz isso, né, nas relações. Então, a gente já começa conhecendo uma pessoa e acho que por gostar, por se apaixonar, por estar amando aquela pessoa, a gente não vai precisar combinar as coisas. A gente vai deixar a coisa fluir. Não vai deixar fluir, gente. Se deixar fluir, vai dar problema. Então precisa estar muito claro o contrato, as cláusulas de cada um. O que é um contrato? Vai ficar um pouco desconfortável para você e vai ficar um pouco desconfortável para sua parceria. E vai ficar um pouco confortável para você e um pouco confortável para sua parceria. Não pode ficar 100% confortável só para um e 100% desconfortável para o outro. Então tem que ser uma coisa compartilhada, uma coisa combinada, né? O combinado não sai caro, não é verdade? Então, assim, umas coisas que
que tem a ver com esse lugar, que é o segundo item, é quando a pessoa fica no estado de insegurança, porque ela sente que não pode colocar os 2 pés ali, né? E isso tudo tem a ver com aquilo que eu falei no início, que é o esquema comportamental que a pessoa construiu na primeira infância dela, a estrutura, a forma que ela entendeu o vínculo, o apego, e aí ela vai levando isso para as relações. Então esse é o segundo item. Então o primeiro item foi a sincronia sexual, né? Lembrando assim que os homens, se falar dos homens, eles têm uma cabeça totalmente diferente da cabeça da mulher, né? O psicológico do feminino é diferente do masculino, e fazendo com que muitas vezes essas polaridades podem acontecer de estarem invertidas. Nisso o casal não se conecta, ou eles vão se conectar de uma forma assim, por exemplo, às vezes a mulher, o casal, vamos falar do casal, às vezes o casal, ele tá com uma situação de, os dois têm muitas coisas em comum, 100% iguais, né? Eles tendem a desenvolver uma irmandade, né? Não pode ser também muito diferente, muito igual serão amigos, muito diferente serão amantes. Precisa ter um pouquinho de diferença complementar, precisa dizer, para que isso seja desenvolvido também. Então, isso também desconecta o casal. Nossa, a gente gosta das mesmas músicas, a gente faz as mesmas coisas, a gente tem os mesmos assuntos, os mesmos livros, a gente gosta. E aí vai chegar uma hora que vai ficar um tédio, porque quando vocês que ainda não têm parcerias, observem isso, né? A gente tem uma coisa assim de precisar do complementar do outro. Complementar não tem nada a ver com metade laranja, tem a ver com personalidades, com padrões de esquemas. Então, isso vai ajudar bastante. Temos que entender também uma questão que é, muitas vezes, a pessoa não está no lugar de parceria. A pessoa está no lugar de irmã da sua parceria. Às vezes, a pessoa está no lugar de amiga da sua parceria. Às vezes, a pessoa está no lugar de mãe ou pai da parceria. E não de parceiro amoroso. E então isso vai dar problema também nessa sintonia sexual. Então precisa analisar, sabe? E eu poderia falar uma live só sobre o lugar de parceria, mas esse eu vou deixar para um outro dia, porque ainda temos 9 passos aqui para trabalharmos. Então, a comunicação também é muito importante. Existem ferramentas da psicologia para trabalhar a comunicação entre casais. E uma comunicação assertiva e habilidades sociais. Então, o jeito de falar, como fala. Primeiro, a pessoa tem que aprender a falar com ela mesma. Por isso que tem que fazer trabalho de desenvolvimento pessoal. Para depois ela começar a comunicar para sua parceria. Tem uma aula que eu disponibilizo para vocês, depois vocês procurem aqui no meu feed, que eu falo sobre a comunicação assertiva entre casais. É muito boa essa aula. Aliás, são 2 aulas de... Opa, voltou? Travou? Voltou, Fabiana? Voltou? Dá um ok aí que voltou. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Se não der, a gente não deixa gravado. Voltou, Fabiana? Dá um ok que deu certo? Diga aí pra mim. Diga se voltou. Bom, vamos lá. Então, sim, obrigada.
Então, isso é importante. Então, depois, se vocês quiserem, procurem, tem uma aula lá que eu deixei disponibilizada. Questões de saúde. A gente precisa, tudo isso que eu tô falando tem que ser observado dentro do contexto. Isso aqui que eu tô falando é no contexto psicológico, relacional. Mas tem coisas que tem a ver com a própria saúde do casal. Joia, voltou. Com a saúde do casal. Então, quando a pessoa tá doente por alguma doença, alguma dificuldade na saúde física mesmo, ela pode ter dificuldade, sim. Ou ela pode estar com uma questão psicológica, ou ela está com um transtorno mental, ela pode estar com uma questão na saúde física dela. As mulheres, por exemplo, quando estão na perimenopausa, que é antes da menopausa, ou quando elas têm a sua menopausa e pós-menopausa, ela também tende a ficar com menos desejo. Tende, não é uma regra, né? Tem mulheres muito contrário. Então, são coisas que a gente tem que observar. Questões de lubrificação, questão de dor na relação, a mulher fica ressecada, geralmente já está naquela relação a longo prazo e nunca recontratou a relação, nunca teve um combinado. Então, isso tudo vai gerar a desconexão desse casal. O homem também precisa cuidar de algumas questões de saúde, por exemplo, quando ele tem diabetes, quando ele tem problema cardíaco grave, quando ele toma alguma medicação. Então, são coisas que a gente tem que observar que pode dar essa baixa na energia do casal e fazer com que esse casal fique desconectado. Vamos para a quarta questão, a rotina desse casal. Casais que a gente chama hoje, é chamado casais dupla renda. Esse casal dupla renda é quando os dois trabalham fora de casa e administram a casa, muitas vezes administram os filhos, o lar. Então são tantas coisas para dar conta, aquilo vai começando, se não cuidar, aquilo acaba se tornando um negócio. Parece que eles estão ali é uma empresa, e né? É uma parceria também, mas não pode ser só isso. É por isso que tem que ver assim, por exemplo, isso a gente observa no namoro. Aqueles casais, por exemplo, a mulher fala que é noturna, o homem é diurno. Acordam, o homem gosta de ficar trabalhando até tarde, ou precisa ficar trabalhando até tarde. Aí a mulher trabalha durante o dia, fica esperando pro jantar, fica magoada porque nunca janta junto, porque nunca prepara o jantar e esse homem nunca vem. Então são coisas que precisa ter a gente chama de rotinas sincronizadas. A pessoa não tem, o estilo de vida é muito diferente, então precisa combinar, né? Como que é o trabalho, como que é o tanto que esse casal está preocupado em manter as finanças, os negócios. Às vezes trabalham juntos, ficam muito juntos, e isso tudo pode gerar um problema aí na conexão do casal, porque não tem, o desejo chega ali, ele olha assim, ele fala assim, nossa, olhei pra cá, não tem espaço pra mim aqui não, tá tudo muito junto, tá muito grudado ali. Então precisa ter essa sincronicidade de rotina, precisa ter um espaço que a gente chama de bolha de casal. Bolha de casal é aquele, lembra daquela série que passava, que chamava a Grande Família, que tinha o dia do vinho do Porto? Mesmo que no começo seja chato, seja mecânico, seja a hora marcada, a agenda é assim mesmo no começo. Então vai precisar marcar um dia da semana para namorar, para ir tomar um sorvete, para ir ao motel, para, sei lá, sair de mãos dadas numa praça, para ficar à noite sozinhos os dois, levar as crianças para casa da avó, para casa da madrinha. Esse é outro ponto também que eu quero tocar aqui. Nós estamos vivendo um momento onde as estruturas familiares mudaram. Antigamente as pessoas se casavam mais cedo, os pais eram mais jovens, toda a estrutura de rede de apoio eram diferentes. Então tinha madrinha, tinha avó, tinha tia para ficar com as crianças. Hoje em dia é babá, né? Na melhor das hipóteses, quem pode. Outras crianças que não têm condições ficam ali, a mãe sobrecarregada, a maioria das vezes dentro de casa, a mulher se sente, isso é cultural, ela se sente mais chamada, né, a ter que fazer
as obrigações de casa e tá preocupada. E tem uma coisa assim da mulher, quando tiver todo mundo com a barriga cheia, todo mundo já tomou banho, todo mundo tá na cama, aí eu vou tomar o meu banho, aí eu vou jantar, aí eu vou passar um creme, aí eu vou fazer o meu skincare, vou cuidar de mim. Isso é muito comum. E aí vai deixando, aí 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, isso é uma questão que atrapalha bastante. Comunicação no relacionamento. Já tem de casais que chegavam e falavam, olha, 5 anos sem relação sexual. Fomos investigar, os dois consumiam pornografia escondido um do outro. Não tem intimidade esse casal. Então, ele escondidinho, ela escondidinha, com as fantasias dela, com o mundo dela, ele também com o mundo dele, e não tinha encontro. Então, quando isso acontece, o que acontece? Não existe nenhuma evidência ainda de que pornografia vicia, mas existe evidências de que o consumo da pornografia ele segue uma rota neural diferente de quando tá com a pessoa ao vivo, com a pessoa de verdade. Então aquele estímulo é muito mais forte, muito mais excitante do que estar com a pessoa. Então a pessoa vai ficando naquilo, e quando tá com a pessoa não é tão legal, não é tão, sabe? Às vezes a pessoa tem disfunção erétil, disfunção da excitação, disfunção orgástica, porque a rota já tá, não vou falar essa palavra viciada, porque não é evidência, mas a pessoa tá acostumou aquele jeito, né? E fica sempre assim. Não quer dizer que a pessoa, às vezes tem casal que usa o filme pornográfico, ou conto erótico, ou algum filme erótico, ou pornográfico para se excitar, e depois eles se encontram. Ok, não tem problema. Ou cria uma circunstância em que ali tem uma coisa externa e depois eles se encontram. Ok, mas não pode ser seguindo o roteiro do filme, senão isso vai gerando um problema mesmo aqui da rota. E falta de intimidade também, né? Então às vezes não tem coragem de falar para sua parceria. E guardem isso que eu vou falar. A maioria das fantasias sexuais do ser humano não são nobres, não são coisas nobres. Por isso que muitas vezes não se partilham, não compartilham, não tem intimidade. Por isso que eu falo, tem que falar sem tabu para sua parceria. Se você não tem coragem de falar para sua parceria, você vai falar para quem? Você vai precisar ter condições de avaliar e ser sincera, ter verdade na relação. Sem verdade não vai chegar a lugar nenhum, né? Ver se essa pessoa está em condições de trocar essa verdade com você. Bom, aí vamos para a quinta. Aprender a solitude. Os casais precisam aprender a ter suas próprias coisas. Existem parcerias. A pessoa vive em função do marido, da esposa, sabe? Se aquela pessoa desaparecer, se acontecer alguma coisa com aquela pessoa, a pessoa não existe mais. Então precisa ter essa consciência de parceria, mas também a sua solitude, os seus hobbies, a sua vida. Não pode viver em função do outro. Na mesma coisa, o desejo chega e fala assim, Ei, onde é que eu entro aqui? Não tem espaço pra mim aqui não. Estão tão grudados assim, um só. É um só, mas não assim a ponto de perder a sua individualidade, né? Sexto ponto. Verdade, para gerar intimidade. Tem uma coisa bem simples, gente, que é o abraço. A gente fala do abraço longo. É um exercício. O abraço longo. O abraço longo, a pessoa faz um abraço de mais de 6 segundos. E beijo na boca, de língua, né? Todos os dias. Olha só que coisa difícil, né, gente? Em relação a longo prazo. Quem que tá fazendo isso? Depois vocês me falem. Não tá fazendo isso. Não tá falando que ama. Não tá falando que ama. Então precisa ter essa conexão de trazer de volta
essa intimidade de você fazer esse abraço que vai liberando nas pesquisas, né, de neurociências, eles falam, né, que tem hormônios que são secretados quando a pessoa se abraça longo, quando a pessoa beija na boca, né? Então, quando a pessoa tem essa facilidade de aprender a fazer isso e dizer, né? Dizer também que ama também é importante. Criar rituais do casal, da família, o que eles, como que esse casal se comporta, como que esse casal se dá um ao outro. Existe esta intimidade de verdade? Não, existe, então vamos construir. Aonde você tem a intimidade com você, você vai ter como se revelar para você, e aí você também vai criando essa revelação para a sua parceria. Dentro desse contexto de 11 movimentos, né, para que você chegue nessa conexão, é interessante que você tenha esse diálogo aberto com a sua parceria. Porque se você não tiver esse hábito de conversar abertamente, sem tabus, você vai adiando, vai levando, vai empurrando com a barriga, e vocês vão se separando, vão se distanciando, fazendo com que esta relação vai minguando, porque não tem conversa. Tem casais que falam assim: a gente nunca briga, a gente nunca, né? Não é que é pra brigar, violento, né? Mas sabe, DR de vez em quando, não é toda hora também, mas assim, conversar, diálogo. E às vezes um conhece o outro mais, à medida que um que tem mais consciência, que tem mais abertura, que sabe, que tá aqui na live, que tá estudando sobre isso, né? Que nós não temos educação relacional e sexual, pior ainda. A gente acha que isso vem pronto, não vem pronto. Então, da mesma forma que a gente precisa investir na nossa profissão, na nossa capacitação, a gente também precisa investir nas relações. E com quem que você aprendeu sobre relações, né? Então, é importante isso, né, que é a sétima coisa aqui, você saber o que você precisa e dizer ao outro. Por exemplo, olha uma coisa muito comum que gera muita briga mesmo entre casais. Cada um olhando para um lado. Os dois não estão olhando na mesma direção. Para dar certo, o casal tem que olhar na mesma direção. Você tem que já perguntar para sua parceria em que direção ela está olhando. Porque se você tá olhando para a direção da maternidade, do casamento, e ele tá olhando para a direção da viagem, de ficar mais solteiro, e você tá perdendo seu tempo. Então você tem que dizer com carinho, não precisa ser indagando a pessoa: meu amor, pergunta, meu amor, para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Isso aqui vai dar onde? E aí sim, aí você vai ter logo o que geralmente acontece? Cada um olhando para um lado. Aí, aqui eu gosto de usar esses dois passarinhos aqui, ó. Cada um tá olhando para um lado. Aí, aqui, ó, você tá olhando para cá, sua parceria tá olhando para cá. Aí você, ao invés de olhar para sua parte que você quer, você fica olhando pro outro, exigindo do outro. O outro não quer. Você perguntou já para ele: amor, para onde nós estamos indo? Ah, eu quero ter filho e casar. Ah, não, eu quero viajar e continuar solteiro. Ah, então você tá olhando para outra direção. Então, tchau. Tem acordo? Dá pra combinar alguma coisa? Ah, amor, talvez o ano que vem, ou talvez... Tem que combinar, né? Talvez não agora. Ah, então tá bom. Aí você pensa: acho que dá pra esperar mais um pouquinho, mas tem que ter prazos. Não pode ser uma coisa solta. Ah, eu quero comprar uma casa na praia e ele quer comprar... A parceria quer comprar uma casa no campo. Para onde vocês estão olhando? Vocês vão ter... Amor, vamos pensar aqui o que a gente vai fazer. Combinar e recontratar a relação. Quando existe a infidelidade, no caso aí, né? Precisa fazer uma coisa que é assim: esgotar. Se você resolver ficar, você vai precisar esgotar
todo aquele assunto, todas as dúvidas, todas as inseguranças, todas as fantasias que aquilo gerou, e chegar num ponto de dizer assim, chega, já perguntei tudo, já sei tudo, e a outra pessoa que traiu, ela tem que ser bem honesta pra aguentar e responder sinceramente, se ela quiser também continuar. E quando isso tudo esgotar, o casal, guardem bem isso, o casal precisa colocar uma pedra em cima desse assunto. Porque a pessoa já falou, já se abriu, já se arrependeu, já pagou a sua cota, que tem que ter um pagamento também, tem que ter uma reparação, alguma coisa tem que ser feita. Como assim, Revi? Alguma coisa que tem que ser feita? A pessoa que foi vítima, que foi traída, ela tem que pedir o que ela precisa para confiar. Eu preciso de mais diálogo, eu preciso de mais... Fale, qual que é o teu preço? O que você precisa? Uma coisa possível, lógico, uma coisa cabível, e recontrate a relação. E chega, não fala mais a respeito, porque a pessoa vem, se ela não fizer isso, ela vai entrar no papel de vingador, que é aquela pessoa que quer, não quer receber, não quer, a pessoa te deve, você não quer receber e fica cobrando da pessoa. A pessoa eu tô aqui com dinheiro pra te pagar. A pessoa, não, eu não quero. Ah, mas você me deve, sabe assim? Então, assim, pra você compensar isso, reparar isso, ou a pessoa reparar isso, tem que estar muito claro. Então, é assim que funciona. Não esperava que fosse dessa forma. Eu não contava que você fosse agir assim. Então, essa foi a oitava questão. E a nona questão tem a ver com o casal ter valores compatíveis. Veja bem, valores compatíveis é quando... O que são valores? São coisas que são importantes para mim. O que é importante para mim? Religião é importante para mim?